Bem-vindos à live 5 de 13 sobre coragem. E eu trago hoje para vocês um texto do Amarelo indiretamente sobre coragem, mas vou falar sobre ele. Vou desativar aqui rapidinho, depois a gente volta. Eu vi alguém citando Khalil Gibran ali, respeitei. Bom, vamos lá, eu vou ler o texto como de praxe. É preciso começar. A gente nunca esquece do que foi e do que teve vontade de ser, mas a gente sempre esquece quem a gente é. Ficamos nos encaixando nessas caixas de arquétipos e pensando que eles serão os modelos certos, que serão eles que nos levarão até os nossos desejos. Erramos. Pegamos o nosso erro e nos vitimamos. Empacamos. Paramos em um lugar de conforto onde gostamos de ser vítimas. Gostamos desse conforto e nesse conforto o sol se despede e diz bom dia. E enquanto reclamamos do calor, alguém curte o mar gelado no exterior. Nesse gelo que tomamos ao presenciar a cena, pensamos, que sorte a dele. Erramos. Depois do erro, repete-se tudo. Você assiste a vida passar enquanto reclama do mundo, sentado no seu sofá, em frente à televisão, no Twitter, no Instagram, em qualquer rede desconecta, das quais você não se desconecta para não matar o seu ego. Mas eu entendo, o mundo tá osso. É melhor reclamar do que fazer um pouco. Esse texto eu escrevi sobre um momento da minha vida em que eu estive confusa, que eu não sabia se eu estava vivendo a minha vida ou se eu estava vivendo uma vida que as outras pessoas queriam que eu vivesse. E a vida pública, ela, não só a vida pública, mas principalmente a vida, né, quando a gente externa assim para outras pessoas, quando a gente compartilha, tem muito disso, tem muito dessa dúvida, né? Tem um momento que a gente chega e fala, mas peraí, eu tô vivendo a vida que eu quero viver ou eu tô vivendo a vida conforme as pessoas comentam que eu deveria viver, sabe? E se você não chegar a essa questão, começa a pensar sobre isso, porque é uma questão comum, sabe? A gente até tende a fazer essas questões quando recebe algum feedback, até mesmo dentro de casa, alguma crítica, alguma coisa assim, sabe? Tá, mas peraí, eu tô vivendo isso que a pessoa quer que eu viva, eu vou mudar porque ela quer que eu mude, sabe? Essas coisas, essas questões. E eu escrevi esse texto para isso, para questionar a vida que eu tava vivendo e também para falar da coragem que a gente tem toda vez para iniciar algo, né? Sobretudo sobre o processo que vem durante e depois. E o antes a gente chama de coragem. Geralmente quando a gente pensa em coragem, a gente faz uma relação dela diretamente com o medo, que é o que muitas pessoas fizeram aqui, né? Antes, quando estavam os comentários. Eu sou corajosa ou corajoso porque eu venci o meu medo. E sim, é isso também, sabe? Eu acredito que seja, a gente tem esse sentimento disso. Mas eu acho que a coragem é mais do que isso. E eu quero que vocês também pensem sobre essas questões e anotem todos os pensamentos de vocês sobre o que vocês sentem quando falam em coragem. Existem passos que te conduzem a tomar uma iniciativa, a tomar coragem, e ela pode ser um leque gigantesco no qual a gente vai passar sobre alguns hoje. E então tentem se atentar aos detalhes, né, e anotar todos os insights que tiverem. Teve uma vez que eu falei em algum momento nos stories que eu me questionava muito sobre a minha vida, né, o que idealizavam para mim, que foi o caso desse texto também que eu acabei de citar, e que eu questionava sobre tudo. E eu citei novamente aqui antes sobre eu questionar essa questão das palavras, mas enfim, não é o caso. E nessas perguntas individuais que eu sempre faço e eu amo fazer, de me questionar sobre tudo, ocorreram as respostas que não vieram de mim, mas de alguns conteúdos que eu busquei. E porque eu estive aberta a receber também, né? E aí eu lembro de um dia que eu vi uma palestra, eu tenho certeza que muitos vão saber dessa palestra antes de eu falar qual é. Que é da Brené Brown, sobre a coragem de ser imperfeito, que também tem um livro que eu li depois de assistir a palestra, né, o TED. E eu recomendei para muitas pessoas porque é sensacional.
E ela fala abertamente sobre a vulnerabilidade emocional, que foi uma coisa que eu sempre condenei em mim, e que é uma coisa que as pessoas frequentemente condenam, que é a intensidade, né? Tratam isso como uma coisa absurda, assim, não posso ser intenso, porque imagina, eu vou me perder na vida. E eu trato isso como coragem. Eu acho muito corajoso quem é intenso, sabe? Em muitas coisas. E é óbvio que a gente precisa aprender a dosar isso. Mas aprender a dosar não significa anular isso. Anular essa coragem de demonstrar sentimentos, né? De estar ali, de ser vulnerável, de agir com o coração, porque pra mim a coragem sobre tudo, sobre qualquer coisa e todos os significados que ela carrega, é seguir o coração. É como dizia Steve Jobs, e o meu irmão falava muito isso pra mim também, né? Siga o seu coração, ele sabe onde ele quer estar de todas as maneiras, apesar de qualquer coisa. E eu demorei muito pra entender isso. E eu tive o meu irmão mais novo sempre como espelho, porque a gente foi sempre muito próximos. E eu via ele, e eu via a parte que ele era racional, e eu pensava, meu Deus, eu jamais quero ser assim. E eu fui entender só depois de algum tempo que o que ele queria me mostrar, quando ele dizia que que não era para eu colocar tanta emoção em todas as coisas, era que eu precisava ter equilíbrio. Era que eu precisava da coragem para demonstrar e para usar a emoção em certos sentimentos, mas eu precisava também usar a razão, sabe? Não precisava ser totalmente emocional, totalmente racional. Eu precisava ter a coragem de encontrar o meu caminho ali no meio, nesse equilíbrio, e permanecer ali. E aí, enfim, pra mim, isso passou a ser coragem, seguir o coração sobre qualquer circunstância, e também junto da razão, né? Os dois juntos, encontrar esse equilíbrio. E passou em cima disso também eu trazer questões para minha vida, daquilo que a gente vem batendo aí, a gente falou, né, na questão do medo, na questão de estar presente. Eu não vejo outro caminho melhor do que se fazer perguntas, porque é se fazendo perguntas que a gente recebe respostas, né, da gente mesmo ou de outras pessoas. É aqui externando com vocês e vocês externando com outras pessoas que vocês se escutam também, né, se podem fazer perguntas. Então, usem a coragem não para uma tomada de decisão inicialmente como um caminho assim, tipo, sei lá, externo, sabe? Mas primeiramente interno. Tentem olhar para vocês e se perguntarem, eu tô vivendo a vida que eu quero? Eu me relaciono de uma boa maneira, principalmente acima de tudo comigo mesmo? Eu me entrego para as adversidades ou eu temo as adversidades e eu prefiro evitar aquilo ali, sabe? Eu me entrego para um novo trabalho ou eu evito isso? Eu tenho essa coragem de começar as coisas? A coragem também está relacionada ao que muitos de vocês citaram, a usar, a mudar e principalmente acreditar, né? Às vezes a gente é tão resistente aos progressos que a gente pode fazer pelo simples medo, pela simples crença também de que a gente não é capaz. E é muito doido isso, porque pensem comigo, a gente deixa de concentrar a energia que realmente importa em realizar algo para acreditar na incerteza do impossível. Tipo, você não sabe se alguma coisa é possível de fazer a menos que você faça, entendeu? E aí se você vê alguém fazendo e para essa pessoa não foi possível, se trata desta pessoa, entende? E não de você. Então, não é que você precisa passar pela coragem, mas seria altamente necessário você passar por ela. Você tê-la consigo o tempo todo, né? E para desenvolver a coragem, eu acredito que seja muito importante a gente assumir uma responsabilidade sobre a nossa vida. E, na verdade, quando a gente assume uma responsabilidade, automaticamente a coragem vem junto, sabe? Porque ela traz com ela erros, acertos, a gente acaba se libertando de padrões que limitavam a gente a acreditar, em confiar na gente mesmo, sabe? Ano passado, eu saí de casa com 18 para 19 para morar sozinha, morei sozinha há 2 anos. Isso foi um gatilho gigante, assim, para minha responsabilidade. Só que eu ainda tinha alguns suportes, né, alguns privilégios da parte do meu irmão, ele ainda me ajudava em muitas coisas.
Mas final do ano passado foi quando eu realmente obtive o controle sobre a questão financeira da minha vida, sobre morar sozinha, sobre cumprir com as contas de casa integralmente, assim, sabe? E foi a parte que eu mais obtive responsabilidade sobre a minha vida, sobre tudo. Lá nos 18, 19 eu aprendi a ser responsável por cuidar da casa, por cuidar das minhas coisas. E o ano passado pra cá, por assumir as responsabilidades das contas, de pagar boleto integralmente, de me preocupar. Então, quando a gente assume essas responsabilidades, seja ela cuidar de um pet, por exemplo, ou até uma grande dessas de arcar com tudo, né, com os nossos sonhos, a gente traz automaticamente a coragem. Automaticamente a coragem de assumir riscos, de aceitar empregos que a gente não faz a mínima ideia, eu já vou falar sobre isso, de como fazer. A coragem, ela vem junto, sabe? Então, quais são os nossos sonhos? Quais são os... A gente quer ter um negócio, a gente quer se realizar profissionalmente, a gente quer mudar de trabalho novamente, trazendo isso, porque é uma coisa que acontece recorrente na nossa vida, né? A gente precisa ter essa coragem para principalmente se conhecer, sabe? O que a gente quer viver, independente do que dizem pra gente, né? A gente tá vivendo a vida que a gente quer ou a vida que disseram pra gente que deveria viver, né? E sobre as pessoas que entendem que a coragem seja passar, né, pelo medo, através do medo ali, o medo é uma resposta, tenho isso na cabeça de vocês, é uma coisa que eu sempre tento colocar na minha cabeça, assim, trazer como gatilho. O medo, ele é uma resposta automática e natural do organismo pro nosso cérebro. Tipo, é estado de sobrevivência, entendeu? Então, sempre que você tiver medo, vai gerar aquele desconforto inteiro que a neurologia, que a ciência explica no corpo. Então, você vai ter aquela sensação de luta ou fuga, e isso vai ser extremamente normal. E ele vai ser o seu companheiro de vida. Então, quanto mais rápido você puder se adaptar a ele, ou tipo, fazer dele amiguinho, fazer aquilo que eu falei, né, de editar a vida, se olhar em terceira pessoa, melhor você vai lidar com ele quando ele chegar. Aquilo que a gente já falou também na parte de medos. E outra coisa que eu li que fez sentido também, tentem sempre se manter, enquanto tiver em condições de luta, continuem mesmo quando circunstâncias são desconfortáveis e os recursos são mínimos, sabe? De luta que eu digo assim, de persistência, de resistir. Coragem é também desistir de algumas coisas, né? A gente tem exemplos de relacionamentos que a pessoa tem coragem de falar, não, realmente preciso abrir mão disso, né? Mas isso já é outro ponto a debater. Mas não desistam, sabe? Continuem, persistam, lutem, a menos que vocês estejam assim... E quando eu digo luta, é de encontrar dentro de você uma força, encontrar no seu físico se precisar uma força, sabe? Até o fim, assim, vai ser isso. Coloquem na cabeça de vocês que o que a gente está fazendo aqui, dessas lives, dos pequenos passos que vocês dão todos os dias para confrontar os medos, a coragem de vocês, as mudanças, que são coisas que a gente já falou, cada pequeno passo é uma escadinha, e é assim, uma escada infinita até o final da vida de vocês. Só que quanto antes vocês tiverem consciência disso, melhor vai ser a vida de vocês em cada decisão que vocês tiverem que tomar, sabe? Em cada escolha que tiverem que fazer. E vai parecer sempre que a gente já passou por cada assunto, né? Mas é meio que isso. A gente falou de mudança, e mudança, a coragem também requer mudança. É mais ou menos nessa linha o pensamento. Eu até pensei outro dia, tive um devaneio de que o pensamento é que a coragem... O pensamento é o que a coragem... A mudança é um pensamento que a coragem vem e executa, sabe? Esse foi o devaneio que eu tive, assim, que fez sentido. E agora, mudando um pouco de assunto, mas não fugindo, eu tava um belo dia pensando sobre essa coisa que eu trouxe pra vocês aqui, de tomar as rédeas da vida. E eu comecei a entrar nesses detalhes das coisas
que eu trazia, replicava, fazia, né, o que eu simplesmente aceitava. E eu me peguei um dia escolhendo sobre qual a melhor resposta que eu poderia dar para uma pessoa que estava sendo agressiva comigo em uma situação desconfortável. E aí eu lembro que nesse dia, eu acho que foi um dos, sei lá, dá pra contar nos dedos os momentos que eu fiz isso e que foram os melhores momentos da minha vida, assim. Foi um dos dias que eu me coloquei em terceira pessoa no momento, sabe? Eu não peguei o meu tempo pra pensar nisso, mas eu me coloquei no momento, editando aquela parte, sabe? Me vendo escolher as melhores palavras pra falar. Então eu me dei o silêncio e aí falei o que eu pensei, sabe? E dando esses pequenos passos pra mudar, foi onde eu descobri que eu tinha coragem também, sabe? Porque quando você se olha numa situação dessas, na minha situação, que eu estava desconfortável e que uma pessoa estava sendo agressiva comigo, eu me vi que eu não queria estar naquela situação ali. Que era uma situação que eu não merecia e que eu jamais ia querer trazer como rotina pra minha vida. Então, eu pensei no que eu ia falar naquele momento ali, me vi como terceira pessoa, dizendo eu não mereço isso que está acontecendo, e aí eu falei, olha, desculpa, mas eu não vou conseguir ficar numa situação dessas e eu preciso sair, eu preciso ir embora e isso não vai acontecer, sabe, na minha vida. Então eu tomei a coragem do que eu falei há pouco de desistir. Desistir porque era uma situação ruim pra mim. E quando a gente aceita que uma mudança precisa acontecer, a gente aceita que esses movimentos estejam acontecendo na nossa vida e que realmente uma mudança precisa acontecer para que algo melhore ou simplesmente, né, a gente abre espaço, a gente toma coragem. Não sei de onde essa coragem vem, talvez da consciência, mas ela vem. E aí depois é o que eu falei, né, dela ser durante e depois, assim, do que vem depois é a disciplina. A disciplina de arcar com o que você escolheu, da sua escolha, e de manter aquilo. E aí vem aquilo, dentro desse papo de coragem, viu, que eu falei pra vocês antes. A partir do momento que a gente toma consciência do que é a coragem, desse durante, desse depois, a gente começa a se lançar na vida de uma forma absurda. Tipo, eu aceitei trabalhos que eu não tinha a mínima noção de como fazer aquilo. Mas eu tinha muita vontade de aprender como fazer aquilo, de mudar as minhas atitudes sobre o que acontecia, sabe? Então é você deixar o orgulho de lado, é você deixar o ego, é você assumir a humildade e ter coragem de falar, não, eu quero fazer isso, porque eu sei que isso vai me trazer alguma coisa. É você confiar na vida, sabe? É você acreditar na vida, nas circunstâncias que estão aparecendo pra você. De novo, a coragem, se ela é entendida como ação, ela faz uma coisa muito importante da vida desaparecer. No caso, essa coisa não é importante. É a vitimização, sabe? Quando a gente tem coragem de tomar uma ação, a vitimização some, porque novamente a gente está assumindo o controle da nossa vida sobre as coisas. Sobre os pequenos passos, tentem sempre olhar por esse lado, sabe? Da coragem aos poucos. E aos poucos vocês vão perceber que vocês estão amadurecendo emocionalmente. E não tenho pressa nisso, sabe? Eu tenho certeza, de novo, batendo nessa tecla aqui, depois que a gente terminar esses 13 dias aí, vocês vão sentir algo diferente, mas é ao longo da vida, sabe? Continue exercitando cada coisa. E vocês vão cada vez se tornar mais responsáveis pelos conflitos emocionais de vocês, principalmente. Nada anda separado, mental, físico, emocional, racional, tudo anda junto. Então, quanto mais vocês puderem equilibrar cada coisa dessas na vida de vocês, melhor vocês vão ficar a cada pequeno passo. E por fim, a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer, né? E a gente continua tendo essa falta de coragem que nos impede de fazer o uso da única liberdade, tipo de liberdade, na minha opinião, que nos foi dada, que é a liberdade de escolha. A gente tem liberdade de escolher a todo momento que a gente quer. E às vezes a gente acaba deixando isso de lado por não ter coragem, e a gente olha pro outro e fala, o outro escolheu um copo branco, então eu também vou escolher um copo branco. Comecem a pensar sobre isso, sabe? E aproveitem todas as experiências que aparecerem pra vocês
porque isso só vai fazer vocês progredirem e evoluírem, sabe? Para superar, para ser quem vocês são em todos os aspectos, todas as mudanças, todos os pequenos passos sobre e junto da coragem, do medo e de todos esses sentimentos, todos são uma lição. As adversidades, todas são lições. Elas te sensibilizam e para mim não existe outra coisa, é isso, elas te sensibilizam para entender o que é a vida, sobretudo a sua vida, e você se torna cada vez melhor sobre si mesmo. E para finalizar de vez agora, eu quero trazer um trecho de um livro que eu não lembro muito bem o nome dele, mas depois eu até posto lá no nosso canal do Telegram para vocês, deixo aqui como dica, mas é o livro do Chantikai. E ele diz o seguinte, que eu já compartilhei também: tenha coragem de cometer erros, de receber feedbacks, de olhar nos seus olhos no espelho e de fazer a pergunta: quem sou eu? E sobretudo de escutar a resposta que você sempre pediu. A coragem é a audácia essencial de olhar-se, e é provável que o processo seja duro, porque nos acostumamos a viver escravos do personagem do ego. Acabei de lembrar o nome do livro. Se chama Meditação dos Quatro Elementos. Procurem depois, é um livro sensacional. E levem essa questão para a vida de vocês. Como que vocês podem enfrentar essa coragem sozinhos? Porque no fim de tudo a gente sempre estará sozinho, apesar de ter o apoio de todos os nossos amigos, do nosso círculo, das pessoas que estão com a gente sempre vai estar sozinho, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com as nossas circunstâncias. Então, como que a gente pode ter coragem quando não tiver ninguém ao nosso lado para apoiar essa coisa que a gente quer fazer, que a gente sente no coração que quer fazer, sabe? Como que a gente pode ter coragem quando tá sozinho? E também, qual a responsabilidade que você vai assumir a partir de hoje na sua vida? Uma responsabilidade de mudar um hábito, de cuidar de uma planta, de cuidar de um pet. Todas as responsabilidades que você assumir, por menores que sejam, eu tenho certeza que elas vão te preparar para uma coisa maior. Analisem as possibilidades na vida de vocês e sigam sobre elas, com todos os sentimentos. Não deixem de sentir. Tá bom? E é isso. Vamos abrir aqui para as perguntinhas breves também. Lembrem de mandar nos comentários, tá? Pra gente não demorar tanto, para as pessoas não ficarem esperando também. Eu gosto disso, que os cadernos saiam cheios. Bonitinhos. Eu vou catar uma aqui. Pergunta muito importante. E depois dessa tem uma outra também que eu vi que era importante, enquanto vocês mandam aqui. Coragem é se colocar no lugar das pessoas, mesmo a pessoa não estando certa? Primeiramente, a gente precisa entender um ponto muito bacana e importante, que seria legal se todo mundo buscasse entender, né? Não existe certo e errado. Não vai existir. O que é certo pra mim pode não ser certo pra você. Então, antes de dizer que a pessoa não está certa, você precisa perguntar pra ela o que é, né, estar certa. O que é pra ela tal coisa. Sobre o que vocês estejam falando, né? Se você acha que ela está errada, pergunte a ela qual o ponto de vista. E depois, enfim, você aplicando isso, você automaticamente vai desconstruir muitas coisas na sua cabeça. E você tem que... Seria legal se você pensasse em se colocar no lugar do outro a partir disso. A partir do que é tal coisa pro outro, entendeu? Porque se eu digo que esse copo é branco com desenhos pra uma pessoa e ela diz que é verde com desenhos, eu não posso dizer que ela tá errada.
eu preciso perguntar a ela por que que para ela é verde com desenhos. E a partir disso, se eu não conseguir entendê-la, eu também fazer a minha defesa do porquê ele é branco, entende? Então, eu acredito que é assim também que a gente constrói uma relação saudável de comunicação e de entendimento. É assim que a gente aprende, sabe? Porque se a gente sempre achar que a outra pessoa tá certa, ou se a gente sempre achar que a outra pessoa está certa, a gente acaba se transformando naquela pessoa. E se a gente achar que ela sempre está errada, a gente deixa de aprender muitas coisas sobre aquilo. E aí, dentro dessas duas questões que eu levantei, existem muitos outros devaneios e conclusões, né? Mas não seremos tão profundo nisso. Porque ela é daltônica, é ótimo. Foi só um exemplo, gente, pelo amor de Deus. Tem uma pergunta aqui, de novo, da Yas, né? Se coragem também é abrir mão. Como eu falei durante a live, sobre tudo como abrir mão. Tem várias respostas aqui que eu acho que vocês fizeram durante a live, porque eu respondi durante a live. Mas vamos ver o que tem aqui no comentário. Você acredita que é uma fonte de coragem? Eu não sei, mas a primeira coisa que veio na cabeça agora foi a disciplina. Se eu tenho um gatilho tipo, não, eu só preciso de um passo pra passar por isso, sabe? Essa falta de coragem que eu sinto é só o medo. Eu passo por isso, tipo, disciplina minha cabeça a pensar, não, vou passar por isso, é só medo, sabe? Eu trago gatilho altamente a ação de disciplina. Eu adoro essas questões que vocês levantam do nada sobre coisas aleatórias. Dizer o que sentimos é um ato de coragem? Sim, eu falei mais no começo da live. A vulnerabilidade, ela é sempre um ato de coragem, assim, eu trato ela como isso, sabe? Você dizer o que sente, sobretudo, e tentem sempre fazer isso, sem esperar nada em troca, é um ato muito corajoso, sabe? Você iniciar algo que ninguém está fazendo, você estar ali na arena, sabe? É um ato muito corajoso. Então, e pense o seguinte, principalmente quando vocês estiverem fazendo um trabalho ou um projeto, que vocês estão inseguros sobre isso, mas que vocês tiveram a coragem de tentar, que muitas pessoas não tiveram a coragem de estar ali, né? Na arena, no palco, e vocês tiveram. Então, se isso servir de motivação, tornem isso um gatilho também. Poxa, eu sou uma pessoa que eu tô aqui e eu vou tomar posse disso e eu vou até o fim, sabe? Nossa, eu acabei de lembrar de um vídeo muito legal que eu vou tentar achar pra passar pra vocês depois. Sempre me motivou muito esse vídeo. Coragem pra mim aí no site da loja comprar todas as blusinhas da Cal no cartão da minha irmã e depois vender brownie pra pagar. Olha que incrível isso! Porque se fosse pra qualquer outra coisa e não pras minhas blusas, pras minhas roupas, isso realmente é um ato de coragem, sabe? Você quer alguma coisa e você vai dar um jeito de pagar por aquilo, entende? Se há algo que vai te fazer bem, você vai dar um jeito de pagar por aquilo, que seja vender brownie, que seja qualquer coisa. Uma vez, eu falava pra minha mãe assim, se eu lavar a louça, você me dá R$ 5? E eu queria muito comprar um Kinder Ovo na época, sabe? Na verdade, vários, porque era, sei lá, uns 50. Mas é isso, é ter coragem de fazer as coisas que a gente quer, sabe? É colocar uma coisa na nossa cabeça que a gente quer e a gente tem coragem, a gente vai, a gente dá um jeito de buscar aquilo. Com certeza.
Obrigada pelo exemplo. Nossa, Letícia, três coisas totalmente aleatórias, mas a gente vai chegar nessa live ainda, tá? A gente vai falar sobre amor e sobre sentimentos. Quem comprou o pacote de live lá já sabe, já tem o cronograma. Ó, última perguntinha aqui. Ter coragem é tomar decisão que não sabemos se é o certo? Novamente, o certo e errado muitas vezes eles são baseados também em ética moral. E eu não estudei a fundo sobre isso para trazer mais conceito para vocês e mais explicações, mais embasamento. Mas você só vai às vezes saber o que é certo para você ou errado se você tentar. Então eu diria que, sobretudo, é tomar a decisão. Vai e tenta. Você só vai saber às vezes se é errado ou certo se tentar realmente, entendeu? Poxa, eu não gosto de uva. Como é que eu sei se eu gosto ou não se eu nunca provei? Eu preciso provar, sabe? É um exemplo meio sutil e fútil, mas, enfim, aplique em outras coisas. Geralmente funciona. E é isso, gente. Encerrando por aqui mais uma. Gratidão pela atenção e presença. E próximo assunto teremos solitude.